Que legal, pessoal. O Wagner de Assis tem aqui para largar para vocês uma novidade em primeira mão. É uma invasão organizada dos espíritos, porque a partir delas, toda a América Leste, a costa leste americana começou a ter movimentos espirituais. Que legal. Wagner, conte para nós então qual é a grande novidade. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui, olha só, com Wagner de Assis, que é o diretor do filme Nosso Lar e Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Mas ele é diretor de novelas da Rede Globo, ele é diretor do filme Kardec. Boa tarde mesmo. Boa tarde a todos. Vamos, tragam perguntas, tragam coisas pra gente conversar aqui, assuntos, respostas, porque vai ser muito legal. Mas, pessoal, é um novo filme, né? Além do Nosso Lar 2, Os Mensageiros, que foi adiado. A gente vai falar sobre esse novo filme. Ele vai falar qual é esse novo filme. Quais outras obras, Wagner, tu nos traz como na Rede presente? Globo, na verdade, eu acabei trabalhando só como autor, né? Ou seja, eu escrevi, participei da novela, da equipe da novela das 6, da Elizabeth Jean, né? Da Além do Tempo, Espelho da Vida. Uma experiência muito bacana ter escrito novela com a Elizabeth Jean, uma grande mestra da dramaturgia. Os outros filmes, a gente tem eles todos à disposição. A Menina Índigo, ou Ninguém é de Ninguém, que passou agora nos cinemas em abril e logo deve entrar em cartaz, nos streamings, né? Enfim, pessoal que não pôde ir aos cinemas, que deixou para ir depois, né? No caso do Ninguém é de Ninguém, uma obra da Zíbia Gasparetto, a gente está lutando muito para poder colocar ele nos streamings em breve. Cinema é um mercado, ele é competitivo. Se você não vai bem num lugar, pode ser que você não vá bem no outro, você precisa ir bem, né, nos cinemas, aquela importância do primeiro fim de semana, né? Você viu o que aconteceu aí com o Barbie, né? Com o Oppenheimer, com o Mega Tubarão, são blockbusters. Mas por que eles são blockbusters? Porque eles funcionam muito no primeiro fim de semana, né? Filme que não vai bem no primeiro fim de semana, não vai bem. Já não tem um vai. bom parâmetro, né? Porque tá lá, o pessoal se interessou ou não se interessou. Porque na se o outra interesse é grande... E na outra quinta-feira tem um monte de filme para entrar, né? Toda quinta-feira o circuito muda. Só permanecem os fortes, né? Só permanecem os que têm sala cheia, né? É assim que funciona. E o Chico para Sempre, que agora está no streaming, né? Está no Star Plus, que é o documentário sobre o Chico. Tem um monte de coisa que a gente está fazendo. Que legal, pessoal. O Wagner de Assis tem aqui para largar para vocês uma novidade em primeira mão e também dizer que vocês aí de casa poderão ter participação nessa novidade dele. Inclusive o nome de vocês aparecerem na telinha dos cinemas. Indo bem no Brasil, o que os parceiros da Disney, as empresas coligadas vão olhar e vão falar assim, nossa, que filme bacana é esse que está indo bem no Brasil? Eu quero exibir aqui também. É simples, Imagina. É mercado. Se você está vendendo bem um negócio na outra cidade, você diz, o que você está vendendo aí? Estou vendendo essa fruta. Eu quero vender aqui também. Ou seja, se o público demonstra interesse, se o público vai aos cinemas, não tem por que os outros mercados não disponibilizarem o filme, né? A gente briga por isso, a gente quer isso, mas é assim que funciona, gente. É simples. Olha, eu acho que é nossa parte, nosso papel, inclusive, se a gente quer que veja isso sendo divulgado, sendo disseminado no planeta, né, para que mais pessoas tomem essa consciência, para expandir a consciência planetária, né, cair hologramas, ilusões. Eu acho que a gente deve estar em peso, ir de novo, convidar as pessoas, convidar os amigos para ir assistir. Né? Imagina, então, né, ir para ganhar mais mercados, esse conhecimento expandir cada vez mais, eu acho que é fundamental. Então, pessoal... Seguir o caminho do Nosso Lar 1, que está em quase 40 países. A gente conseguiu ir negociando o Nosso Lar, país a país, né? Enfim, o Kardec, já por sua vez, a biografia do Kardec, que foi feita em parceria com a Netflix, ele imediatamente pegou logo uma highway, assim, uma freeway, né? Então, quando ele estreou no Netflix, depois da performance no Brasil, que nem foi tão muito boa, perto do que se esperava, o que é uma pena, as pessoas não terem ido aos cinemas, verem a história do Kardec, mas isso é uma pena constatada só, não é uma reclamação. Acontece, faz parte. Mas quando ele estreia no Netflix, ele passa a ir a 130, 150 países, se não me engano. Ou seja, imediatamente ele ganha o mundo através de um streaming. Ou seja, a performance de um lugar propicia boa performance em outros lugares, daí por diante. Claro. Que legal. Wagner, conte para nós, então, qual é a grande novidade? Então, nesse momento a gente está convidando as pessoas para virem fazer um filme comigo. Como é que funciona isso? Com o adiamento, né, com o reposicionamento de datas do Nosso Lar 2, a gente viu que a gente tinha um gap de tempo aqui nesse segundo semestre para produzir uma história que eu acalento há muitos anos, uma história que eu tenho muita vontade de contar, uma história muito emocionante, relevante
para entender historicamente o que é o movimento espiritista, o movimento espiritualista, o movimento espírita no mundo, que é a biografia das irmãs Fox. São as americanas precursoras do que hoje convencionou chamar o espiritualismo moderno. São aquelas meninas, duas adolescentes, que ali em 1848 começaram a perceber batidas na parede, mesas girantes, e isso estabeleceu uma comunicação. A irmã mais velha delas veio para ajudar, e elas se transformaram nas mulheres mais conhecidas da América no século XIX, a ponto de subirem vertiginosamente e aí aos poucos irem caindo também ao mesmo tempo, por questões pessoais, por questões ligadas ao pioneirismo, por questões ligadas ao desconhecimento do que elas estavam fazendo. Mas é uma história linda de superação, e mesmo assim elas deixaram o legado. A partir delas, as mesas girantes foram exportadas para a Europa, e na Europa um certo professor Rivail foi lá visitar numa reunião e descobriu qual era a didática que ele queria criar. Outros pesquisadores na Europa fizeram isso, William Crookes, Charles Richer, Ernesto Bozano, Aksakov, tantos outros. Mas é a partir desse movimento que o Arthur Conan Doyle, o escritor, o famoso escritor, disse é uma invasão organizada dos espíritos, porque a partir delas, toda a América Leste, a costa leste americana, começou a ter movimentos espirituais. Era um país muito espiritualizado, talvez ainda seja, só que ainda talvez essa fina camada de que acoberta a espiritualidade das pessoas esteja impedindo que elas manifestem isso. Então, contar essa história em inglês, para mim é bastante importante, é relevante, fecha um ciclo que começa no Kardec, passa pela biografia do Chico Xavier aqui, que é um documentário, e se complementa com as irmãs Fox. É um triângulo de relação entre América do Norte, Europa e Brasil, de movimentos espirituais. Gente, é uma ligação direta, né, com os Estados Unidos. É uma grande que oportunidade, né, de levar esses conhecimentos. O filme ele ainda precisava de um restante de financiamento, que a gente chama gap, né, um finalzinho de financiamento. A gente teria que esperar mais um ano e meio, 2, para tentar terminar esse financiamento. E o que a gente pensou? Eu ouvi o conselho de algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, a gente pensou, Wagner, vamos tentar uma campanha coletiva de financiamento. Vamos tentar o que chamamos de crowdfunding, né? Financiamento coletivo. Existe uma cultura muito forte na América de financiamento coletivo quando as pessoas sintonizam com aquela proposta, com aquele produto artístico, quando as pessoas querem que aquilo funcione, querem que aquilo seja feito. E aí a gente abriu, pela primeira vez, essa campanha de financiamento coletivo. É uma campanha de complemento de financiamento, né, para fazer o filme todo, e que está disponível no Kickstarter. Eu acho que você tem o link aí, você vai colocar em algum lugar, né? Tem o link, está aqui na descrição. Pode fazer do Brasil? Pode fazer do Brasil. Tem lá os benefícios que a pessoa recebe, 25, 50, 75 dólares, acho que 125 no máximo. Esses benefícios vão ser cumpridos tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, onde o filme vai ser exibido. No Brasil, o filme vai ser exibido dublado em português ou legendado. E dos Estados Unidos, ele vai ser feito na língua original inglesa. Aí a proposta, o convite, venham produzir comigo, né? Nome na tela, visita set de filmagens. Eu provavelmente vou estar me disponibilizando aí nos centros que participarem em grupo, nos grupos, para a gente poder bater um papo, se não for pessoalmente online. Tem um monte de coisa que a gente sabe que é bacana, que as pessoas querem participar, querem curtir isso. Então a gente está abrindo esse canal para ver se isso funciona. E quem sabe, né, Pedro, se isso funcionar, quem sabe os próximos projetos já não contem com isso. O meu sonho é a gente ter um certo nível de independência financeira para fazer as histórias que a gente gostaria de fazer. Por que não dá para fazer renúncia nesse momento? Que é um projeto que eu vou fazer em algum momento. Porque é caro. A gente precisa de recurso. A gente precisa provar. O pessoal vai financiar a luz. A gente precisa provar para o investidor que milhões de reais precisam ser investidos para fazer um filme que se passa no século XVII, no caso de renúncia, né? Então, se a gente tem parte dos recursos, facilita bastante, nos permite direcionar as nossas escolhas, nos permite negociar diferente. Vai que dá certo, né? Eu tô acreditando, tô convidando as pessoas, tô colocando à disposição as nossas redes sociais, né? O Instagram. E tá aqui o link embaixo para quem quiser apoiar, Twitter, fazer esse crowdfunding.
Wagner, um detalhe, né? Porque esse financiamento, só se ele for atingido o que é sim. necessário. Se não for atingido, o dinheiro fica com Não, as ninguém é pessoas, cobrado. retorna, Ninguém é né? Ninguém é cobrado. cobrado. Ninguém é cobrado. Ou Então, seja, só se der certo, dá certo e exatamente. vai dar Nós temos certo, 60 porque dias para dar certo. Nós temos 60 dias para 60 dar dias para certo. dar certo. Ó, tá aí, ó, 60 dias para dar certo. É. E Wagner, é interessante falar que se então for aprovado e eu vou fazer esse apoio ao financiamento, quero ir lá no set de filmagem, levar o pessoal do Pava Play, que é meu segundo canal, pra gente lá filmar os bastidores e atualizar o pessoal das gravações, claro que eu vou permitindo Convidados. passar. Mas vou lá visitar os Não bastidores. pode deixar o celular ligado no set, viu? Ah, tá. E as gravações se passarão nos Estados Unidos. A gente vai filmar uma parte nos Estados Unidos e uma parte no Rio de Janeiro. Ou seja, é possível visitar o set aqui no Rio de Janeiro também. Foi um modelo que a gente fez que otimizou filmagens, né? Mas, enfim, nem gosto de falar muito porque estraga a magia, né? Mas o Kardec, por exemplo, a história se passa na França, os interiores foram praticamente todos feitos no Brasil e ninguém percebeu isso. E o idioma é inglês, mas terá dublagem para o português e será distribuído em Portugal, como, por exemplo, estão aqui nos perguntando. A gente quer que sim. Essas também são decisões derivadas da gente ter poder de negociação, da gente ter um filme pronto, da gente ter um filme viável, um filme fazendo sucesso. E aí, assim, tecnicamente, a gente pode oferecer sessões privadas para grupos em Portugal. Isso a gente pode fazer. Ah, tem um grupo aqui no meu centro espírita, Olha só! a gente quer investir tanto, então a gente pode gerar um link, que pode gerar um código para exibir, fazer uma pré-estreia específica para o grupo em Portugal? Pode. Óbvio que isso tudo é feito com segurança eletrônica por causa da pirataria, mas isso é possível de ser feito sim. Em qualquer lugar do mundo, a gente pode dizer, olha, vocês têm direito a uma pré-estreia, têm direito a um bate-papo com Wagner, têm direito aos benefícios que foram feitos lá. Beleza. A gente estabelece um dia, a gente gera esse link com o filme pronto, claro, né? Perto da data de filmagem, não pode ser tão longe, e a gente tem sim como oferecer o filme para as pessoas verem em qualquer lugar do mundo. O que é uma novidade também, né? Mas o filme vai passar lá na área quântica, em Portugal. Que legal. O nosso Lar 2, qual que é a data da estreia? Agora está confirmada. 25 de janeiro, gente. Estamos trabalhando para essa data. 25 de janeiro, barraquinha na frente do cinema, com como é que é? Todo mundo de branco? Todo o pessoal, todo mundo de branco, né? Eu vou lá de branco. Calça branca também, tudo de branco. Assistir o nosso Lar 2, as mensagens. Quase que é um fantasma indo lá, vão achar. A gente não vai saber quem é encarnado e quem é desencarnado. O resto a gente vai dar certo, né? Sabe aquela história do Oppenheimer, que eles criaram uma reação em cadeia muito perigosa, né? Com a bomba atômica, né? A gente quer criar uma reação em cadeia muito virtuosa. A gente quer criar uma reação em cadeia que seja... né? Poderia estar às nossas mãos, está ao nosso alcance. Um filme tem essa capacidade, né? Um filme nas telas de cinema tem capacidade de unir as pessoas, de sintonizar. Então, a gente está tentando fazer isso já desde agora com um projeto em processo de financiamento. É isso. Muito legal. Muito feliz de conversar contigo. Muito obrigado. Obrigado você, galera do canal. Valeu. Um grande abraço. Até qualquer hora, né? Agradecemos muito pela presença de vocês. Uma maravilhosa tarde. Um grande abraço. E até mais.